Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, todos os nossos irmãos trabalhadores da nossa Seara Espírita, legionários da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa quarta-feira tão especial. Eu gostaria de iniciar, como sempre o fazemos, agradecendo pela oportunidade, agradecendo aos dirigentes da nossa Seara Espírita, a todos os colaboradores, agradecendo aos nossos amigos espirituais, agradecendo a Jesus, naturalmente, por toda essa oportunidade, por essa chuva de bênçãos que caem em nossas vidas diariamente. É só nós olharmos à nossa volta, se conseguirmos verdadeiramente observar tudo que está ocorrendo à nossa volta, nós observaremos que nós sempre temos muito mais a agradecer. Muito mais a agradecer do que reclamar, embora algumas vezes nós, como se fôssemos crianças novas, mimadas, nós mais reclamamos do que agradecemos, gostamos tanto de reclamar e deixamos de seguir as recomendações de Jesus, quando ele dizia para que nós conseguíssemos olhar os lírios do campo, para que nós pudéssemos observar as aves do céu, que nada lhes falta, e invariavelmente, como nos dizem os amigos espirituais, nós recebemos nesse educandário, onde nós estamos ora matriculado, nós recebemos tudo aquilo de acordo com as nossas necessidades. Então agradeçamos. Por mais que nós não consigamos compreender no momento, tudo que nós estamos vivenciando, tudo tem um motivo. Sempre que nós encontrarmos a dor, as dificuldades, os momentos alegres também, naturalmente, as oportunidades de trabalho, as oportunidades de aprendizado, que nós saibamos sempre agradecer a Deus por todas essas oportunidades. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando que muito em breve nós reabriremos a nossa Seara Espírita para as atividades presenciais, já começamos a nos organizar nesse sentido e pedimos a Jesus que ilumine nossos pensamentos, abençoe nossas propostas, nesse ano tão especial para todos nós, ano em que a nossa Seara Espírita comemora 75 anos de existência. É para todos nós motivo de muita celebração, de muita gratidão. É motivo para nós nos regozijarmos, pois é lá na nossa Seara Espírita fonte de aprendizado, de fortalecimento, de conselhos, de luz, de claridade nas nossas jornadas. Meus irmãos, agradeçamos aquele que é a luz do mundo, a Jesus, o divino guia de toda a humanidade, que garantiu-nos que jamais estaríamos a sós. Ele sempre estaria conosco e está. Quando nós paramos para observar, nós sempre o encontraremos no horizonte de nossas vidas, com as mãos estendidas, dizendo: vem, filho, caminha, eu estou contigo, e está certamente. Nós sentimos a sua presença, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele está conosco através de seus mensageiros, nossos anjos, nossos amigos, aqueles que cruzam o nosso caminho invariavelmente para nos derramar lições, fraternidade, para nos auxiliar nos momentos de prova. É sempre Jesus em nossas vidas. E num determinado momento, ele havia nos ensinado, havia se preocupado, garantindo que nós observássemos melhor onde aquilo que nós escolhíamos para tesouro, para algo importante em nossas vidas, porque aquilo que nós elegêssemos para tesouro em nossas vidas, como algo importante, como algo precioso, invariavelmente estaria junto o nosso coração. Ele teria dito isso no alto daquele pequeno monte, falava para uma multidão. Nisso que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, nós sabemos que nesses 3 capítulos contidos no Evangelho de Mateus, Jesus teria derramado as lições mais sublimes de todo o seu messianato. Ele teria nos ensinado a nos preocuparmos muito mais com a trave que nós trazemos em nossos olhos do que com o cisco que encontramos nos olhos dos nossos irmãos. Jesus nos falava do perdão, Jesus nos falava da fraternidade, e como nós falamos na reunião passada, Jesus nos ensinava a oração dominical, declamava aos ventos o poema do Pai Nosso.
Foi naquela oportunidade, então, que Jesus recomendava que nós nos preocupássemos com a escolha de nossos tesouros. Dizia ele para que nós não nos preocupássemos em ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões cobiçam, roubam, mas que nós fôssemos inteligentes, sagazes o suficiente para que nós pudéssemos ajuntar tesouros no céu. Porque esses tesouros a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não têm como cobiçar e não nos furtam. Dizia ele em seguida que onde o homem guarda o seu tesouro, elege para ser seu tesouro, invariavelmente está junto o seu coração. E nós sabemos que é verdadeiramente assim que funciona. Nós sabemos, através das mensagens espíritas, que os nossos pensamentos funcionam verdadeiramente como dínamos, como fonte geradora de energia, e invariavelmente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, nós construímos de alguma forma, principalmente no nosso corpo perispiritual. É por isso que para os espíritos não existe o mentir, o enganar, porque eles conseguem ler aquilo que está além das nossas palavras, registrada no nosso corpo perispiritual. Em alguns momentos da minha vida, se fossem fazer uma leitura do meu corpo perispiritual, eles iriam enxergar ali os nossos desejos, os meus desejos mais ocultos, uma pizza gigante, quem sabe? Brincadeira. Mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos plasmam em nossas vidas verdadeiramente aquilo que nós desejamos, e sem nós percebermos, quando nós atribuímos muito valor a esses chamados tesouros do mundo, nós começamos a concentrar muita energia, muitos esforços, exatamente atribuindo muito valor àquilo que não possui tanto valor assim. Os tesouros do mundo não vão conosco para a verdadeira vida. Eles permanecem, por isso são efêmeros. E os tesouros do céu, que Jesus recomendava que nós nos preocupássemos mais com esses, porque nós levaríamos daqui, porque irão conosco os chamados tesouros do céu. Como é que nós fazemos para distinguir quais são os verdadeiros tesouros em nossas vidas? E a resposta é muito simples. Eu vou deixar que cada um descubra seus próprios tesouros, fazendo uma meditação. Tudo aquilo que nós acreditamos possuir, que está para o lado de fora de nossos corações, não vai conosco. Aquilo que nós acreditamos possuir não vai conosco. Os títulos, a roupa que eu visto, o carro que eu dirijo, o teto que me abriga, não vai conosco, não me pertence. Embora que na terra tenhamos títulos que me garantam a posse, eu sou apenas usufrutuário. A verdade é que nada disso vai para a verdadeira vida, eu terei que deixar. Nós somos usufrutuários e teremos que dar conta de tudo isso que nos é dado em empréstimo. Que nós saibamos atribuir verdadeiramente o valor dessas coisas. E o que tem verdadeiramente valor, ou o que Jesus havia chamado de tesouros do céu? É muito fácil. É tudo aquilo que nós conseguimos guardar para dentro. Isso vai conosco. Onde nós estivermos, estará conosco, porque verdadeiramente nos pertencem. Quando nós desejamos muito, nós vamos construindo no nosso corpo perispiritual essas imagens. Segundo o espírito Dr. Bezerra de Menezes, algumas pessoas trazem no seu corpo perispiritual as máculas, as manchas dos seus vícios, das suas necessidades. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, existem determinadas pessoas que apresentam um corpo perispiritual tão sujo que chega a ter odor desagradável. Tudo isso é construído pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós desejamos, e invariavelmente vai também revelar a nossa companhia espiritual. Determinados desejos, determinados tesouros que nós elegemos para nossas vidas, como sendo coisas muito importantes, acaba fazendo com que outros que sintonizem com esses mesmos tipos de pensamento, com essa mesma frequência de energia, se aproximem de nós, e nós vamos nos retroalimentar desses pensamentos, porque nós sabemos que é assim que funciona. São as chamadas obsessões simples, aqueles espíritos que sintonizam conosco pelos nossos gostos, pelas energias que nós emanamos, pelos prazeres. Esses espíritos, então, eles passam a nos acompanhar, fazendo com que nós estejamos sem perdendo energias importantíssimas para nossas vidas. Ah, meus irmãos, que nós saibamos eleger exatamente os tesouros do céu, como Jesus nos recomendava, porque aquilo que nós escolhermos para nossos tesouros, ensinava Jesus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, invariavelmente está junto o nosso coração. Libertemo-nos
não nos escravizemos com essas coisas do mundo que verdadeiramente não nos pertencerão, que nós saibamos usar as coisas. Porque o que está aqui na terra é para nós usarmos, somos usufrutuários, mas não nos pertence. Saibamos ter muita sabedoria na compreensão de que nós teremos que prestar conta do uso que nós fazemos, daquilo que nos é ofertado em empréstimo, e não nos percamos. Quando nós despertarmos todos nós para a verdadeira vida, que nós possamos olhar para trás e arfarmos um ar puro, de consciência tranquila, de que nós fizemos o melhor para o progresso nosso, do mundo, daqueles que nos cercam. Nós sabemos que os bens do mundo são importantes, como nos ensina Allan Kardec. Se não fossem determinadas riquezas do mundo, talvez nós não conseguíssemos fomentar a ciência, as artes, empregos. Nós sabemos que o acúmulo de capital, que embora tenhamos diversas críticas nesse sentido, nós sabemos que ele ainda é importante no mundo em que nós vivemos, desde que ele não esteja asfixiado, desde que ele não esteja proporcionando simplesmente o supérfluo, mas que ele possa verdadeiramente proporcionar progresso de alguma forma. É também uma missão, é também uma tarefa enobrecedora. Meus irmãos, tenhamos muita sabedoria na hora de meditarmos, na busca que todos nós implementamos pelas respostas em nossas vidas, que nós tenhamos sabedoria para nós colocarmos os nossos tesouros, ou para nós escolhermos como nossos tesouros aquilo que verdadeiramente tem valor, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro. E nós, mergulhados na reencarnação, invariavelmente nós nos perdemos, seduzidos pelas coisas do mundo. Quando nós reencarnamos, nós estamos sob diversas influências do mundo e muitas vezes nós esquecemos daquilo que já sabíamos, sendo necessário reaprendermos, relembrarmos o conhecimento inato. Eu tenho certeza que se todos nós fizermos uma consulta íntima, a resposta está dentro de nós, onde está escrita a lei de Deus. Qual é o verdadeiro tesouro, aquilo que é mais importante para todos nós, invariavelmente, tendo em vista a verdadeira vida, que é a vida do lado de lá. A daqui é temporária. Eu lembro de uma obra muito interessante chamada Instruções Psicofônicas, onde companheiros do grupo espírita Meimei, eles registraram diversas comunicações mediúnicas do médium Francisco Cândido Xavier. Eles fizeram gravações, inclusive muitas dessas gravações podem ser consultadas pela internet, mas eles também transcreveram muitas dessas gravações e geraram diversos livros. Um desses livros é um livro muito antigo, chamado Instruções Psicofônicas, e lá tem a comunicação de um espírito, uma comunicação no mínimo muito curiosa que eu vou tentar repetir para todos nós. Esse espírito se apresentava então na reunião mediúnica, através da psicofonia segura do médium Francisco Cândido Xavier. Ele se apresentava nessa reunião revelando a sua desdita, tudo aquilo que lhe havia acontecido em termos de sofrimento e dor, no pós-mortem, no pós-túmulo, quando ele despertava para a verdadeira vida. Quando nós falamos de desencarnação, é algo sempre muito complexo, porque não existe uma forma, uma receita de bolo no momento da desencarnação. Como nós, seres humanos, temos milhões de possibilidades nos diversos sentidos, a desencarnação também obedece a essa regra e nós não encontraremos dois espíritos que desencarnam da mesma forma. O que nós temos certeza é que nós invariavelmente encontraremos do lado de lá tudo aquilo de acordo com o que nós semeamos do lado de cá, e é justo que seja assim. Ele então falava que ele havia encontrado naquela reunião mediúnica, naqueles estudos, ele havia encontrado o conforto, o consolo, o esclarecimento do qual ele necessitava depois de muito tempo, que ele mesmo não sabia precisar a quantidade de tempo. Depois de muito tempo de sofrimento, foi ali, entre aqueles irmãos, que ele havia encontrado consolo, conforto, que ele havia encontrado toda a consolação do qual ele necessitava. Então ele começa a narrar o momento do seu desencarne. Segundo ele, no momento em que ele desperta para a desencarnação, ele se vê preso dentro de uma caixa, que ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, ele gritava desesperadamente, mas ninguém o ouvia. Ele se sentia preso, acuado, e não sabe dizer quanto tempo durou
todo esse sofrimento, até que de repente mãos vigorosas, que ele não sabe de quem eram, o arrancaram de dentro dessa caixa. E quando ele se deu conta de onde ele estava, ele olhava à sua volta e via centenas de outras caixas. Mas conforme ele foi se aproximando dessas caixas, ele observou que eram túmulos. E quando ele foi observar mais de perto esses túmulos, quando ele concentrou mais a sua atenção, ele observou que todos eles eram dourados, como se fossem cofres fortes de bancos. Eram cofres fortes de bancos. Ele se viu desesperado, percebeu que estava ele dentro de um cemitério. Resolveu sair dali. Quando ele sai de dentro do cemitério, isso lá pelos idos de 1920, ele observa a passagem de um bonde, ele faz sinal para o bonde, mas o bonde passa direto como se não o enxergasse, ele resolve correr, e ele sobe no bonde, mas observa que as pessoas no bonde, as pessoas não lhe enxergavam, as pessoas o ignoravam como se ele não estivesse ali. E ele começou a observar que tudo aquilo que ele prestava atenção, tudo aquilo que ele se atentava, se convertia em ouro, tudo ficava dourado, exatamente como no mito do rei Midas do passado. Tudo ia se transformando em ouro, tudo aquilo que ele olhava, que ele atentava. Ele resolveu ir para casa, ele só pensava em descansar, sentia muita fome, sentia muita sede. Quando ele chegou na porta do prédio onde ele morava, ele achou estranho, mas toda a fachada do prédio havia se convertido em ouro. Em ouro, em pedras, em pepitas reluzentes, mas ninguém lhe abria a porta, e ele ficava desesperado porque ninguém lhe abria a porta. Ele resolveu então descansar na porta do edifício, até quando um morador distraído, ao passar, deixa a porta aberta, ele aproveita daquela oportunidade e adentra o prédio onde ele morava. Ele vai até a sua antiga residência, se sente tão cansado, mas tão cansado que ele resolve deitar em sua própria cama. Quando ele chega lá, ele se deita, mas tudo está muito desconfortável quando ele observa. A sua cama havia se convertido em ouro. Já não tinha mais o conforto de outrora, agora era dura como um pedaço de ouro. Ele resolve então se alimentar. Ele vai até a cozinha onde ele sabia de um cesto onde guardava pães, mas os pães haviam se convertido em ouro. Ele tinha muita sede, mas não conseguia beber água, porque todos os líquidos se transformavam em pequenas moedas de ouro. Ele se vê desesperado, sai dali e se lembra que numa praça próxima à sua casa existia uma fonte que jorrava água, ele iria se dessedentar nessa fonte. Quando ele chega na fonte, a fonte não jorrava mais água, eram moedas de ouro. Ele se lembra da igreja, embora ele não fosse uma pessoa muito preocupada com a espiritualização, ele resolve buscar a igreja próxima à sua casa. Quando ele chega lá, ele se surpreende porque já era madrugada e mesmo assim a igreja estava cheia. Ele entra e lembra então de todos os procedimentos. Ele se lembra da Eucaristia, ele resolve então se confessar. E quando ele chega no confessionário, o confessionário havia se convertido num guichê de banco. Ele vai até a pia batismal, e aquela pia não tinha mais água, só tinha ouro. Ele resolve se lembrar da cruz do nosso Senhor, e quando ele olha para a cruz, ela havia se convertido num cifrão, também de ouro. Ele se lembra de Nossa Senhora. Quando ele olha para a imagem de Nossa Senhora, era uma imagem toda feita de ouro. Ele se vê desesperado. Tudo o que ele olhava se transformava em cifrões, em moedas, em ouro, em pedras preciosas. Até o livro sagrado, quando ele olhava, havia se transformado em talões de cheque. Ele fica desesperado. Como é que pode? Ele só consegue observar livro-caixa, talões de cheque, moedas, ouro, onde quer que ele vá, do local mais santo até sua própria casa, tudo havia se convertido em ouro, e ele se vê muito desesperado. Muito tempo se passa em tamanho sofrimento, até que ele se lembra de um velho amigo, um amigo do qual ele havia se afastado, sabe por quê? Esse amigo havia se convertido à doutrina espírita, havia se tornado uma pessoa estranha e ele resolveu se afastar desse amigo. Pasmem vocês, quando ele lembra desse amigo, quando ele tem vontade, saudade de buscar por esse amigo lhe aparece, porque era madrugada novamente, esse amigo o encontrava espiritualmente. Esse amigo então resolve ajudá-lo e vai conduzi-lo até uma instituição espírita.
Quando ele chega na instituição espírita, ele observa que lá também tudo aquilo que ele fixava era feito de ouro. Os livros sobre a mesa, todos eles se convertiam em livros caixa, em talões de cheque. Ele via moedas de ouro para tudo quanto é lado. Quando uma voz surgiu do alto, ele disse algo do tipo: é assim na criação. Nós invariavelmente encontramos tudo aquilo que nós procuramos. Na criação, nós sempre encontraremos tudo aquilo que nós desejamos, que nós buscamos. É assim na criação. E ele começou a ouvir aquelas preleções, aqueles estudos, e ele começou a compreender que tudo aquilo que lhe acontecia era uma construção sua. Ele havia desejado, ambicionado tanto o ouro, possuir, o ter, o enriquecer-se. Ele dedicou tantas horas com esse pensamento fixo, esquecendo muitas vezes, passando por cima de amigos, de pessoas que estavam com eles, unidas fraternalmente para o progresso familiar, como acontece conosco nas nossas reencarnações. Ele havia esquecido dessas pessoas, tudo em nome do ouro. E ele falava isso para aquele grupo, revelava que ele havia desejado tanto o ouro, as riquezas do mundo, que durante muito tempo ele só enxergava ouro. E ele lentamente foi conseguindo rever, acabar com esse transe criado por ele mesmo. E agora ele se encontrava ali, naquela reunião mediúnica, falando através de um médium, dando conselhos para que as pessoas soubessem verdadeiramente reconhecer valor nas coisas do mundo, que nós soubéssemos atribuir verdadeiramente a quantidade de valor que cada coisa merece, que nós não nos perdêssemos nesse sentido. O nome do livro é Instruções Psicofônicas, onde tem essa passagem com uma riqueza muito maior de detalhes, naturalmente. Meus irmãos, tomemos muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Tenhamos muito cuidado, porque invariavelmente na criação nós encontramos com aquilo que nós desejamos. Nós plasmamos isso. Nós destinamos nossas energias, nossos esforços para determinadas coisas. Às vezes perdemos uma encarnação nisso. E quando nós despertamos para a realidade, na chamada aquisição da consciência, nós às vezes nos frustramos percebendo que nós apenas perdemos tempo. Perdemos às vezes uma encarnação inteira. Que a paz de Jesus permaneça conosco, meus irmãos.